Olá, eu sou o Pai André Luiz, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Hoje, eu e minha esposa Aninha de Oxum vamos contar para vocês os riscos que você corre ao ir a um terreiro de Umbanda. Isto mesmo. Neste capítulo, vamos conversar a respeito dos riscos de ir a um terreiro de Umbanda. Mas vamos conversar com como este risco pode abalar as estruturas de cada um de nós e como podemos contribuir ou não para que estes riscos, estes abalos possam modificar nossa forma de ver, nossa forma de viver a vida. Quando conhecemos a Umbanda, ou assim, quando ouvimos comentários da Umbanda, mesmo em situações diferentes, às vezes até bizarras, nas redes sociais, logo desconfiamos e pensamos assim: será que é verdade isso mesmo? Pois é, meus irmãos, a falta de conhecimento nos leva para um mundo bem distante da realidade. Você que não conhece, você que desconhece os fundamentos, as práticas ritualísticas de uma Umbanda sagrada, pautada na caridade, no amor, na humildade, vai se surpreender com o que vai ver, vai se surpreender com o que vai sentir. Sabe, meu irmão, você corre um grande risco. Ir a um terreiro de Umbanda. Você corre o risco de se apaixonar e nunca mais querer tirar os pés do solo sagrado. Vai descobrir um mundo onde não cabe maldade, não cabe o exibicionismo, não cabe o ego elevado. Um mundo onde não existe discriminação, onde todos são irmãos. E ali estão para aprender a viver em harmonia, onde todos estão ali para aprender a viver e conviver com os seus problemas, com as suas necessidades e com as suas limitações. Vai aprender que os umbandistas, assim como todas as pessoas, têm sim problemas. E é um montão, viu? Um montão deles. Um umbandista não é imune, não é isento de problemas. Mas sim, aprende a viver e a conviver com os problemas. E fazer com que eles
sejam ferramentas para a sua própria evolução. Afinal, mar calmo não faz bom marinheiro, não é mesmo? Portanto, ao, ao chegar no terreiro, cumprimente a espiritualidade com reverência. Firme a sua mente. Abra o seu coração. Se permita receber as energias e as bênçãos de Deus, enviado pelos orixás e pelas entidades. Mas você que já está num terreiro de Umbanda, você que já é parte integrante de um terreiro de Umbanda, que faz parte de uma corrente mediúnica, que é trabalhador de uma casa, também corre riscos. Acha que não? E um deles, infelizmente, é a frustração. A frustração interna. E esta frustração vem por não entender direito o que está acontecendo. Ainda mais se for um médium recém-chegado na casa. Muitas vezes pode realizar rituais, buscar uma conexão espiritual e não sentir nada. Sabe qual o motivo? Porque não está preparado ainda, não é hora. O próprio medo, a própria insegurança e a própria ansiedade fazem com que o médium se mantenha afastado das vibrações sutis das entidades. Pode também se ligar a, a espíritos afins. Aqueles espíritos de vibrações negativas, quando há alguma falta de conscientização ou falta de preparo. Olha só, um médium que faz uso de bebida alcoólica, por exemplo, e tenta se conectar com a espiritualidade, é natural que os espíritos de luz se afastem. E o médium acaba atraindo energias indesejadas. Então, para um bom trabalho, alguns preceitos devem ser seguidos. Lembrando que os preceitos não são apenas na ingestão de bebidas, com as alcoólicas, ou de alimentação, no caso das carnes, ou a abstinência sexual. O preceito envolve muito mais que isso. Envolve comportamento, conduta, moral, equilíbrio emocional, o uso racional e consciente da própria tecnologia. Tudo aquilo que pode nos tirar do eixo, do equilíbrio. Seja lá uma conversa meio atravessada, um dissabor vivido, um pequeno desentendimento no trânsito por conta de um motorista que mudou de faixa de forma repentina, ou até mesmo uma simples postagem nas redes sociais podem desalinhar um médium naquele instante.
lhe privando de toda a preparação feita no dia do trabalho. Então, não adianta terceirizar os motivos que te levaram ao desequilíbrio, e sim reconhecê-los. A culpa não é de um nem do outro. A culpa é nossa, que ainda não aprendemos como evitar. O preceito é coisa pessoal e você tem que assumir uma disciplina que te leve de forma moral. Suas atitudes não podem ser baseadas em mentiras, enganos, falsidade, falta de respeito. O que realmente fortalece a conexão espiritual é a sua conduta no dia a dia. Fazer parte de um terreiro, de uma casa de axé, exige muito do médium, muita responsabilidade emocional, disposição para aprender, despertar da consciência e dos próprios limites, bem como respeitar o limite dos outros. Evite a aproximação daquilo ou daqueles que possam gerar divisões. Sabe, meu irmão, nem todas as amizades fortalecem o coletivo. Então, feche a sua boquinha. Feche os seus ouvidos para fofocas, para panelinhas, para alianças que criam conflito dentro do terreiro. Isto desagrega a corrente, enfraquece o trabalho, destrói a missão espiritual tão linda. Terreiro não é um encontro de comadres fofoqueiras, muito menos uma disputa de futebol que tem que haver dois times rivais. No terreiro de Umbanda, somos todos da mesma banda. Ou seja, somos um time só. Confie em seu ori, confie nos orixás, confie nas entidades, elas que te acompanham. Confie no solo sagrado que você pisa. Se você chegou até aquele solo, existe um sentido espiritual para isso. Confiar no caminho vai te ajudar a atravessar os momentos mais difíceis que você possa trilhar. Crie ouvidos para ouvir, mas para ouvir o que pode ser útil, aquilo que te fortaleça, aquilo que propicie seu crescimento. E quando o momento não pedir uma opinião, mantenha-se em silêncio. O som do silêncio ensina e fortalece a convivência. Mantenha-se calado, pois manter-se calado é uma demonstração de
amadurecimento, assim como o discernimento é parte da sabedoria. Meus irmãos, se coloquem em retirada, levante acampamento de tristeza, de brigas, de raiva, o mais rápido possível. Não fique mais acampado neste sentimento. Mude o curso das emoções. Assim, as lutas que poderiam perdurar por anos vão durar meses e vão passar. Vão durar apenas horas e vão passar. Vão durar meros minutos ou insignificantes segundos e vão passar. Seja sincero, mas com muita responsabilidade. Falar a verdade é muito importante, sim, tanto quanto a escolha das palavras e das atitudes que vão denotar nesta verdade. Pois, sem cuidado, essas palavras ou essas atitudes podem gerar conflitos desnecessários. Podem machucar, ferir o seu irmão. Cuidado com o que você fala. Segundo Exu, a melhor carne é a língua. Segundo Exu, a pior carne é a língua. E ele disse isso ao mestre Oxalá. E esta representação, o que nos mostra? Cuidado com a sua língua. Cuidado com as palavras, com as atitudes, aquelas não pensadas, aquelas expostas de forma liberal, de qualquer jeito. Pode ser uma grande falta de respeito com o seu irmão, com o seu sacerdote, com as entidades, com os orixás, com o terreiro. Diálogo, respeito e clareza são essenciais para uma convivência saudável. Você sabe por que nos chamamos de irmão? Por que nos tratamos como irmãos? Porque somos uma família. Uma família espiritual e, como toda e qualquer família, existem diferenças. Conviver existe tolerância, escuta e maturidade de todos. Nunca pense em primeira pessoa. Eu, individual. Pense sempre. Nós, o coletivo. O axé de uma casa se consolida a partir do bem comum. Quando ele é colocado acima das vontades individuais. Quando está bom para nós. É muito comum chegar no terreiro acompanhado de problemas. Mas e seu irmão? Ele também vem carregado
E muitas vezes, o fardo dele é muito maior que o seu, mas os seus olhos não os vê. O peso é só seu. Não existe empatia, ou, se existe, existe uma empatia vazia, aquela que não se fundamenta interiormente e é apenas da boca para fora. Numa casa de axé, a união é primordial, onde cada um tem que se sentir responsável por cada espaço daquele chão, cada cantinho daquele terreiro, comprometido com o caminhar, compromissado com o seu afazer. E qual o seu fazer? Pontualidade, responsabilidade, humildade, união sempre, a constância. E isso mostra respeito pela casa, pelo caminho espiritual. Cuide de sua casa. Quem aprende a cuidar do espaço que ocupa, fortalece a permanência no caminho espiritual. Assuma um compromisso, o verdadeiro, um compromisso com os guias, com o terreiro, com o próprio caminhar espiritual. Ser filho num terreiro significa respeitar a hierarquia, honrar os ensinamentos recebidos, cuidar da sua própria conduta, dentro e fora da casa. Respeitar seu irmão e compreender que cada atitude reflete na corrente espiritual. É preciso disciplina, humildade para aprender, paciência para ouvir e, mais uma vez, respeito com os irmãos de fé. Meu irmão, engula a vaidade e o ego. A mediunidade não tem espaço para a vaidade. Um instrumento de caridade e de serviço ao outro e não a si mesmo. E quem escolhe caminhar dentro de um terreiro precisa entender que é fundamental ser uma ferramenta a serviço das forças sagradas, trabalhando para ajudar outras pessoas. E mais uma vez, vamos voltar no mesmo assunto e olha, voltaremos neste assunto quantas vezes forem necessárias. Responsabilidade, respeito, compromisso são fundamentos essenciais para quem decide trilhar esta linda, mas árdua caminhada. O caminho dentro da Umbanda. Se olhe por dentro. Veja o que te incomoda lá fora. Pois saiba que o que fora lhe mostra é um reflexo de você mesmo. Não queira mudar ninguém.
A mudança vem de forma interior e os aprendizados vêm dos exemplos. Seja exemplo. Querer mudar alguém é um ato de absoluta ignorância, egoísmo e, acima de tudo, exaustivo. Se quiser ver a mudança no outro, mude a sua perspectiva, mude o seu foco, se coloque na posição dele. Aprenda com as entidades, aquelas que te acompanham na Umbanda, uma lição. Doar-se apenas pela alegria de doar. Nunca espere nada, absolutamente nada em troca, nem gratidão, nem amor. Estes sentimentos são intrínsecos e inegociáveis. Não são moedas de troca. Haja com amor. Haja por amor. Uma força amorosa, ela vai longe, muito longe, atingindo pessoas por onde ela passa, envolvendo quem você nem imagina que seria envolvido. Então, aproveite a oportunidade e se permita envolver no amor da tríade da Umbanda, na alegria dos herês, na força e vitalidade dos caboclos, na sabedoria e na humildade dos pretos e pretas velhas. Lembre sempre que a Umbanda é coisa séria, para gente séria. Axé, meus irmãos, fiquem na paz do Mestre Oxalá, com as bênçãos de Mamãe Oxum. Ora, eu! Com as bênçãos dos nossos amados pretos velhos. Adorei as almas adorei. Axé.